O exemplo contém duas massas ligadas por uma corda que passam por uma polia, sendo que o bloco A está em um plano inclinado que contém atrito. Analisando o bloco B, a força-peso aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física, e a força de tração na corda puxa o bloco para cima, devido ao peso do bloco A. Então, tem-se a força FPB para baixo e a força T para cima. Agora, analisando o bloco a sua força-peso, chamada de FPA, também aponta verticalmente para baixo. O eixo X será considerado ao longo do plano inclinado, portanto, o eixo Y não aponta exatamente na vertical, pois os semi-eixos de x e y formam um ângulo de 90 graus entre si. Iniciando a decomposição pelo bloco A, se o eixo x fosse horizontal, FPA estaria apenas no eixo y, porém, girando o eixo y, um ângulo θ no sentido anti-horário, conforme a inclinação do plano, que estaria na horizontal se o ângulo θ fosse igual a zero, é possível visualizar que a força-peso e suas componentes formam um triângulo retângulo. Na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, neste caso na componente y, porque o ângulo θ está colado em FPAY e na hipotenusa do triângulo retângulo, que é o módulo de FPA. E na componente oposta ao ângulo, usa-se o seno. Neste caso, a componente oposta é igual a FPAX. Considerando os sentidos positivos para cima e para a direita, FPAX recebe o sinal negativo porque aponta para a esquerda e corresponde ao módulo de FPA, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o seno do ângulo θ, porque ela é oposta ao ângulo. A componente y também recebe o sinal negativo, mas porque aponta para baixo, e corresponde ao módulo de FPA vezes o cosseno do ângulo θ. Cosseno, porque a componente está colada no ângulo. O contato do bloco A com o plano inclinado gera uma reação perpendicular à superfície, chamada de FNA, e a força de atrito exerce uma força oposta ao movimento. Se o bloco A pode se mover para baixo do plano, então a força de atrito FAT aponta para cima do plano. E conforme foi observado no bloco B, devido à sua força a peso, ele puxa o bloco a partir da força de tração. Feita a análise para um caso geral, é possível aplicar um exercício, por exemplo, que solicita a massa do bloco B, para o qual o bloco A desce o plano com velocidade constante. Então, se a velocidade dos blocos é constante, observe que no exemplo não é considerada a deformação da corda, portanto a velocidade de um bloco é a mesma que a do outro, a aceleração de ambos os blocos é nula, porque a variação da velocidade corresponde à aceleração. Então, aplicando a segunda lei de Newton no eixo y no bloco B, sendo este eixo na vertical, o somatório das forças é igual à massa do bloco B vezes a sua aceleração no eixo y. Considerando para cima como sentido positivo,
tem-se o módulo da tração menos a força FPB deve ser igual à massa do bloco B vezes a sua aceleração. Como a aceleração é zero, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Logo, é possível isolar o módulo da força de tração de um lado, que equivale à força FPB, que é a força-peso do bloco B, e que pode ser expandida para a massa do bloco vezes a aceleração gravitacional. Como as forças estão em apenas um eixo, o termo T e o termo FPB correspondem ao módulo de cada uma delas. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo X no bloco A, o somatório das forças é igual à massa do bloco A vezes a sua aceleração no eixo X. O somatório das forças tem a força de tração mais a força de atrito mais a componente x da força-peso. A força de tração corresponde ao seu módulo, porque ela está apenas no eixo x, e usando a expressão da equação 1, ela é igual à força-peso do bloco B. Então, a força-peso do bloco B é igual ao negativo da componente x da força-peso do bloco A menos a força de atrito. A força de atrito está relacionada com o coeficiente de atrito e a força normal, que atua no ponto de contato com atrito. Então, o módulo da força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes o módulo da força normal do bloco A. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo y no bloco A, sabendo que nele não há movimento, porque considera-se que o bloco não vai quicar, a aceleração é nula. Então, o somatório das forças também é igual a zero e tem a componente y de FPA e a componente y de FNA. Como a força normal está no eixo y, a sua componente é igual ao módulo da força. Então, o negativo do módulo de FPA vezes o cosseno de θ, que foi extraído da decomposição vetorial, mais o módulo da força normal do bloco A é igual a zero. Isolando o módulo da força normal de um lado, tens que ela é igual ao módulo da força FPA vezes o cosseno do ângulo θ. Com isso, é possível substituir a equação 4 na equação 3 e posteriormente na equação 2. Então, a força FPB é igual à massa do bloco A vezes a aceleração gravitacional, isso multiplicando o seno do ângulo θ menos μ vezes o cosseno do ângulo θ. Para descobrir a massa do bloco B, expande-se a força-peso para a massa vezes a aceleração gravitacional, e que resulta na massa do bloco B igual à massa do bloco A vezes o seno de θ menos μ vezes o cosseno de θ. Como há movimento, o coeficiente de atrito é o cinético, portanto, μ é igual a μ com índice K. Como segundo exemplo, deve-se descobrir a massa do bloco B, para o qual o bloco A sobe o plano com velocidade constante. Então, tem-se basicamente a mesma resolução anterior. Porém, a força de atrito, como ela se opõe ao movimento, se o bloco A se move para cima do plano, então ela aponta para baixo, e o somatório das forças no eixo X no bloco A tem o módulo de T
menos FAT mais a componente X da força-peso do bloco A. Portanto, a força-peso do bloco B é igual ao negativo da componente X da força-peso do bloco A mais a força de atrito. E desenvolvendo matematicamente da mesma forma, a expressão final é a massa do bloco B, que corresponde à massa do bloco A, multiplicando o seno de θ mais μ vezes o cosseno de θ. Observe que a mudança foi a troca do sinal do negativo para o positivo. E, novamente, como há movimento, trata-se do atrito cinético. Por fim, é um exemplo numérico que solicita o peso do bloco B se o bloco A, de massa igual a 3 kg, está na iminência de escorregar para baixo, considerando o coeficiente de atrito estático igual a 0,5. Como a tendência do movimento é para baixo, o atrito aponta para cima do plano inclinado. Então, com o desenvolvimento matemático, a força-peso do bloco B é igual à massa do bloco A vezes a aceleração gravitacional, que multiplica o seno de θ menos μ vezes o cosseno de θ. Como não há movimento, trata-se do atrito estático. Portanto, μ é igual a μ com o índice E. E usando valores, tem-se a força-peso de 5,886 newtons.